capítulo 1. Romanos é o 6º livro do Novo Testamento. Você tem Mateus, é o 1º, aí Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Hoje eu estou chegando no 5º domingo, que eu ainda estou preso, abordando esse tema aqui, ó. Aliança com Deus, pacto com Deus, compromisso com Deus. As mensagens anteriores, se você não veio ao culto, não teve a oportunidade ainda de assistir, é só você acessar o meu canal lá no YouTube e colocar meu nome, Denis com Y, tá? Denis Davidson, e ali vai abrir de cara as mensagens dos domingos anteriores, sempre falando de aliança. Primeira mensagem, aliança, um sonho de Deus. Segunda mensagem, segundo domingo, aliança sacrificando o meu eu. Terceira mensagem, onde ela pode nos levar. E domingo passado foi o inverso, uma aliança quebrada com Deus, o que nos causa? Está tudo lá, você pode averiguar e ser também visitado pelo entendimento da fé. Amém, pessoal? Hoje nós vamos estudar na palavra de Deus o que é o alicerce de uma aliança. Toda construção, preste atenção, pessoal, toda construção tem que ter alicerce. E dependendo da magnitude, da grandiosidade da construção, o alicerce é a parte da construção que mais se demora. Porque é onde está o sucesso ou o fracasso daquilo que vai ser construído. Amém? Se o cidadão lá, o engenheiro, o pedreiro, mestre de obra, fez a obra e não caprichou no alicerce, daqui a alguns anos, aquela construção bonita, ela vai começar a apresentar rachadura. Ela vai, através da rachadura, ser até ameaçada de cair, de se demolir. Não é assim? Alguns irmãos entendem do assunto aqui até mais do que eu. Então, a aliança com Deus, ela precisa de uma base, de um fundamento, onde, atrelada à aliança, nesse fundamento, a aliança se tornará inabalável. Ela não vai se rachar, ela não vai quebrar, e consequentemente, ela não vai ser demolida, ela não vai ser destruída. Amém? Em Romanos 1, nós estamos ao vivo pelo meu Facebook, também pelo YouTube, e os amigos que estão conosco querem encontrar você aqui, hein? Domingo agora próximo, noite de Natal. Vamos celebrar o nascimento de Jesus, domingo 23 de dezembro, 8 da manhã e às 18 horas, nesse horário, a gente vai estar celebrando, trazendo à memória o nascimento de Jesus, e você é convidado para estar nesse endereço que está no rodapé da transmissão. Rua Pombal 240, esquina com a Avenida Campina Grande, aqui em Tibiri 2. Romanos capítulo 1, versículo de número 1. Eu vou ler esse versículo, que vai ser o nosso ponto de partida. Ele diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos ler todo mundo comigo? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, um dos grandes líderes que a igreja já teve, ao meu ver, tirando Jesus, o homem mais usado por Deus na Bíblia, um homem que iniciou, conduziu a igreja de Jesus. Então hoje nós só somos membros da igreja de Cristo graças a Cristo, mas também a Paulo.
Porque Paulo foi o cabeça, foi aquele que tomou a frente da fundação da igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Pois bem, Paulo era servo, era apóstolo, ele tinha um ministério de apóstolo, ele era propagador de uma doutrina, mas tudo isso seria fútil se Paulo não tivesse sido separado para o Evangelho de Deus. Talvez você seja servo, talvez você tenha alguma função. Paulo era apóstolo, talvez você é obreiro, levita, tira a escolinha, evangelista, alguém que gosta de fazer visita no hospital, alguém que gosta de evangelizar na rua. Talvez você tenha alguma atribuição, mas tudo isso para você é inútil, é insignificante, se você não for separado para o Evangelho de Deus, para a vida com Deus. Quando eu cito essa separação para o Evangelho, eu estou me referindo à santificação. Santificação é o alicerce da aliança com Deus. Se a sua santificação não estiver bem firmada, você sabe que quando o pedreiro está fazendo o alicerce, ele vai colocando a massa, o cimento, naqueles buracos, e ele vai socando a massa. Não é assim? Ele vai socando para que o que está sendo posto no alicerce seja firme. Vai socando a massa, a areia, sei lá, o entulho, mas ele tem que socar, ele tem que deixar aquele alicerce, aquela base firme. A santificação tem que ser algo firme. Eu tenho que estar firmado na santificação. Na mensagem que eu preguei por tema, onde a aliança pode nos levar, a gente aprendeu que a primeira coisa que acontece quando eu decido ter um compromisso com Deus é eu me tornar santo. Santo não é quem uma autoridade religiosa canonizou. Não, vamos canonizar o fulano, porque há indícios, há provas, segundo a religião, que o fulano operou um milagre. Santo não é quem uma autoridade religiosa canoniza, santifica. Santo é todo aquele que se separa para o Evangelho de Deus. Pastor, no mundo que a gente vive, não tem como ser santo, ser santificado, ser separado para o Evangelho. Você que é pai e tem um filho de 5 anos, você dá a chave do seu carro para o seu filho dirigir? Por que você não dá? Por quê? Porque você sabe que ele não vai dirigir, não é assim? Mas se você tem um filho maior de idade, habilitado, segundo o Detran, ele está apto a conduzir um veículo, você tem coragem de dar a chave do teu carro para ele, sim ou não? Porque você sabe e o documento prova que ele é habilitado para aquela função. Deus nunca iria nos pedir algo que Ele visse em nós que nós não tínhamos condição de fazer. Se nós, sendo maus, temos essa capacidade de discernir tal coisa, imagina Deus, que não só nos conhece por fora, mas esquadrinha melhor o nosso coração. Então, santificação, que é a primeira coisa que acontece quando eu tenho aliança com Deus, é o alicerce, é a base de uma aliança com Deus. Sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Talvez você não está vendo Deus operar na sua vida. Você escuta falar de Deus, você se empolga, se anima quando você escuta uma mensagem como essa que eu estou pregando para você, revelando quem é Deus, mostrando Deus para você. Você se emociona quando vê um testemunho de alguém,
mas talvez você ainda não viu Deus na sua vida. Você ainda não viu Ele operar. Às vezes, a nossa referência de santidade está distorcida. A gente espera muito nos homens. Sexta-feira à tarde, eu atendi um casal aqui na igreja. Eles estavam muito tristes, muito abalados. Acabou o culto, eu fiquei ali na porta e troquei uma ideia com eles. Não, é que a gente era de uma igreja aí, então aconteceu umas coisas lá e eu fiquei triste. E de lá para cá eu nunca mais consegui me firmar. Isso o marido falando, que a esposa estava querendo se conversar assim, fugir da conversa, né? Eu falei, vou explicar para vocês o porquê que vocês estão assim. Porque vocês tiraram os olhares de Jesus e começaram a focar, a centrar nos homens. Todo homem, ele é sujeito ao fracasso, por mais santo que ele seja. Davi adulterou. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu um homicídio. Abraão, Deus chamava Abraão de amigo. Esse negócio de amigo é muito íntimo, não é, pessoal? Você tem muito colega, mas amigo, eu acho que dá para você contar nos dedos da mão, e eu acho que ainda sobra dedo. Que é uma coisa muito próxima. Abraão era amigo de Deus. Abraão também é adulterou. Se você continuar olhando para os homens, o homem que tem sido tua referência, no dia que ele cair, ele leva você também. O nosso exemplo de santificação, de vida casta, de vida santa, de vida separada para Deus, é Cristo. Em 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 16, claro, o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele está dizendo assim: sede santo, como eu sou santo. Ali quem está falando não é Pedro, mas é o Espírito de Deus usando esse apóstolo. E ele, claro, por ser apóstolo, por ter sido discípulo, ele está dando menção a Jesus. Então, ser santo, nós podemos ser. Nós podemos ter esse alicerce, sabe? Que vai fazer com que a aliança com Deus seja inabalável. Que a aliança é a construção. A aliança é a parte visível da obra. O alicerce ninguém vê. Por isso que talvez muitos não querem investir muito dinheiro no alicerce. Porque ninguém vê. É uma coisa que vai ficar debaixo da terra. Não é perceptível, não é agradável à vista. Mas no processo da construção é a parte mais importante da obra. Então a parte mais importante para que você mantenha com Deus, mantenha, não é só ter, hoje quer dar amanhã, mantenha uma aliança com Deus, é você ser santo. Mas ser santo como quem? Que aí dá problema. Ser santo como quem? Ser de santo como eu, Jesus sou. Você não tem que estar olhando para ninguém. Os seus olhos têm que estar postos no Senhor, porque o Senhor é o autor e o consumador da sua fé. Davi disse: eu tenho posto os meus olhos continuamente. Pega o dicionário, procura o que significa continuamente. É uma coisa ininterrupta, uma coisa constante, uma coisa que não se esgota. Assim era Davi, de dia e de noite. Eu estou colocando os meus olhares no Senhor. A prova é que no dia que ele tirou os olhares de Deus e olhou para Betseba, ele caiu. Ele manchou a santidade. Aí ele diz: tenho posto os meus olhos no Senhor, por isso ele está à minha destra, livrando os meus pés da rede. Sabe o que é rede? Quando o pescador leva a rede é uma cilada para o peixe. Não é assim? Sim ou não? O peixe está lá passando, eu não sei o nome daquele negócio que abre,
o peixe respirar. Não. Cadê os pescadores da igreja? Cadê os Pedro? Tem Pedro aí? Ai, meu Jesus. Vocês estão lendo o assunto igual eu. Como é que chama aquela parte do peixe que abre para ele respirar aqui? Como é o nome? A guerra. É isso aí? Se não for, o irmão está errado ali. Quando ele entra na rede e abre a guerra, e ele quer voltar, ele nem volta e nem vai mais. Ele foi fisgado pela rede. Não é assim, pessoal? A rede é a cilada do diabo. Todo dia Satanás joga uma rede para nos fisgar. Se você estiver olhando para Jesus, você não cai na rede. Não. Cara, não cai. Pastor, eu caí, porque eu deixei de olhar para Cristo. Jesus é o teu modelo de santidade. Quando no deserto o povo estava no pecado, e o pessoal entrou em desespero, porque a descendência do povo estava morrendo, porque houve uma praga da serpente. E toda serpente, quando ia lá e picava alguém, essa pessoa picada, contaminada pelo veneno da serpente, morria. O povo entrou em apuro. Moisés, faz alguma coisa, fala com Deus, ora a Deus, porque os nossos filhos estão tudo morrendo, daqui a pouco a gente não tem posteridade. Moisés fala com o Senhor diz, Moisés, faz uma serpente, rapaz, pendura na haste. Toda pessoa que chegar para você em desespero, dizendo que foi picado pela serpente, manda ela olhar para a serpente que você vai pendurar na haste. Aí lá em João 3, a partir do versículo 14, a Bíblia diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele levantou para quê? Para que todo mundo, envenenado pela serpente, olhasse para ela e ficasse curado. A serpente, lá no jardim do Éden, era representação de Satanás. Muitos foram picados pela serpente e foram envenenados, contaminados pela sujeira desse mundo. O Senhor quer te purificar. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, e mais na frente ele voltou com as vestes sujas. Primeira coisa que o pai mandou trocar, troca as vestes do meu filho. Ele estava contaminado. Ele era santo enquanto estava na casa do pai. Quando ele sai da casa do pai, ele gasta a parte da sua herança com as coisas dissolutas da vida. Uma vida totalmente devassa, preguiça, uma vida horrenda, no pecado, atolado na prostituição, nas orgias desta vida. Assim era o filho pródigo. Mas quando ele voltou, o pai trocou as vestes dele. Então, quando você tira os seus olhares do pai, da serpente, não a serpente venenosa, mas a pendurada na cruz, você se perde. Sua santidade é corrompida. O veneno da maldade entra e contamina a sua fé. Daqui a pouco você vai estar como um casal que eu atendi. Eu vi uma coisa errada e de lá para cá nunca mais me fiquei. Eu vi o que não era para ver, aquilo entrou no meu coração, e entrou porque você olhou, porque você focou, porque você se centrou naquilo. Meus amados, se nós não se santificarmos, por mais que a gente seja servo, por mais que no ministério a gente tenha uma função, Paulo era servo, Paulo era apóstolo, mas ele precisava ser santo. Se nós não se santificarmos, o alicerce não vai estar bem feito, e a construção, que é a aliança, ela vai rachar, ela vai desmolir, ela vai demolir, ela vai deixar de existir. Amém? Agora, no contrário, se você continuar olhando para Jesus e não desviar os seus olhares nem para a direita nem para a esquerda, se você estiver centrado no autor e consumador da fé, você será santo. E através da santificação, você vai ver. Sem santidade ninguém vê, mas com santidade você vê
o que? As maravilhas de Deus. Sabe o que é maravilha? Na Bíblia a gente consegue discernir milagre e milagre extraordinário. Milagre extraordinário é maravilha. Vou te dar um exemplo. Josué estava diante do Rio Jordão, desesperado. Ele tinha que ultrapassar o Jordão. Canaã, a terra prometida, era depois do Jordão, mais na frente ainda de Jericó. Ele não sabia o que fazer. Correu alguns soldados, passou algumas estratégias para o Josué, e o Josué não agiu mediante o conselho dos seus soldados. Deus chega para o Josué e diz: Josué, faz o seguinte, Josué, preste atenção, santifica o meu povo hoje, e amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Então a santificação gera maravilhas. Se você não se santificar, e isso aqui não é uma palavra condenatória, mas é uma palavra de instrução, amém? Estou aqui como juiz, pelo amor de Deus, estou aqui como pregador do Evangelho. Se você não se santificar, não se separar para o Evangelho, você não vai ver o Senhor. Você não vai ver as maravilhas de Deus. Lá no grego, que é onde o Novo Testamento foi escrito, santificação significa uma relação especial com Deus que não deve ser violada. É isso que a gente tem que manter com o Senhor. O Josué ouviu o conselho divino, santificou o povo, tirou o pecado do meio do povo, instruiu, em alguns casos ele repreendeu. Josué 5, o que eu estou citando aqui. E quando foi no outro dia, Deus abriu o Rio Jordão, do jeito que ele abriu o Mar Vermelho, e o povo pôde passar por dentro do rio com os pés a seco. Nem os pés conseguiam afundar. Que maravilha, irmão. Como é que pode um rio abrir e o povo passar? Então as maravilhas sucedem à santificação. Sem santificação você não vê as maravilhas. Não vê. Outro ponto importante que causa a santificação: você vai ser usado por Deus. Quem quer ser usado por Deus, irmão? Levanta a mão e diga: eu. Essa eu não vou citar, vou pedir que você abra. 2 Timóteo, vai lá. Os outros eu citei, os versículos, mas essa eu vou pedir que você abra. É bem pertinho aí. Está em Romanos? Anda para a direita aí. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Aí depois tem Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Mas vai em 2 Timóteo. Posso ler? Capítulo 2, versículo 21. Por favor, escute. Tem lugares aqui na frente para o pessoal vir sentar, obreiros. Orienta os irmãos, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, 21. Diz o seguinte: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. E diz: preparado para toda boa obra. 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com um coração puro, invocam ao Senhor. Então olha para mim. Qual é o conselho de Paulo a Timóteo? Preste atenção no pastor. Timóteo, Deus vai te usar. Deus vai te tornar um vaso idôneo, capaz para o uso do Senhor. Só que para ele dizer isso, primeiro ele diz no versículo 21:
De sorte que se alguém se purificar destas coisas, se alguém se separar destas coisas, que coisa? Do que é errado, pessoal. Que não convém um homem ou uma mulher de Deus agir, proceder, tomar atitude, principalmente de alguém que tem ou que procura ter aliança com Deus. Se você fugir, vai fugir, abandonar, desprezar, como fez o José do Egito, quando viu a mulher do seu patrão deitada numa cama, dentro de um quarto, despido de roupa, ele viu, ele certamente deve ter se sentido tentado, mas ele resolveu fugir, ele resolveu se separar daquela coisa errada que Deus já havia condenado. Quando você se separa, só se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, quer dizer, capaz para toda boa obra, ou melhor, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Em outras palavras, quem se santifica é usado por Deus. Eu faço uma comparação que vai te ajudar. Digamos que você tem uma torneira e a água que jorra na torneira, você quer que essa água vá lá no seu jardim. Você usa o quê? Muito bem, a mangueira. A mangueira é o canal. Você vai usar a mangueira para pegar a água da torneira e levar lá para o jardim, lá na frente da sua casa. No meio do caminho, a mangueira está com nó, ou tem uma pedra interrompendo a passagem da água. A água que jorra da torneira vai chegar no jardim? O que é que não vai? Tem alguma coisa impedindo aí. Assim é quando falta santidade. É como a mangueira que tem um nó. A água não passa. Deus não usa. Você é usado por Deus, irmão. Você era santo, você era capaz. O que aconteceu com você? Você tirou os olhos do Senhor. Você culpa tudo e inventa um monte de desculpa. E você não entende que a aliança com Deus sua está rachada. A construção que você fez ameaça cair, porque o alicerce já foi contaminado pela serpente, pelo veneno da serpente. O Senhor quer te santificar. Ele quer te tornar um homem e uma mulher idôneo, capaz de ser usado por Ele para curar os doentes, para libertar as pessoas de demônios, para na hora de uma dificuldade, de um apuro, você dar uma palavra e a pessoa que estava querendo se matar mudar de ideia. Deus quer te usar, irmão. Quer te capacitar para que na tua vida cotidiana, no teu trabalho, você ajude as pessoas que chegam até você. Um conselho, alguém quer fazer uma loucura, acabar com a família, destruir o casamento, Deus vai te dar a palavra naquela hora, e aquela palavra é Ele te usando. Por que Ele está te usando? Porque é a santificação do Senhor. Amém? Com santificação você vê o que? As maravilhas. Lembra do Rio Jordão lá com Josué? Com santificação você é usado, capacitado por Ele, para o uso dele, para toda boa obra. Amém? Para terminar, questão para fortalecer a mensagem, Atos capítulo 3. Olha para mim, eu vou citar. Essa eu vou citar. Pedro e João. Olha Pedro no meio da história de novo. Estão indo para a igreja orar. Eles têm o costume de todo dia, 3 da tarde, eles estarem no templo. Certo dia eles passam e tinha um cara pedindo esmola. Aí eles voltam e dizem: ó, eu não tinha um prato nem outro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Aí pegou ele pela mão, ele era leso, coxo nos pés desde nascença, e joga o homem para cima. Em nome de Jesus, levante e anda. O homem levantou e andou. Aí todo mundo que estava vendo ficou assim: o que esse homem tem? Esse homem é diferente, admirado com Pedro. Aí Pedro viu que o pessoal estava querendo idolatrá-lo. Aí Pedro disse: vem cá vocês estão olhando para mim, admirados com o que aconteceu. Vocês não estão achando que foi por causa da minha santificação que aquele coxo se levantou, não, né? Em outras palavras, o Pedro está afirmando que ele era santo. Tudo bem que eu sou santo, mas não é porque eu sou santo
homem de Deus que o coxo se levantou. Mas o Deus de Jacó, Isaac e Abraão glorificou o nome do seu filho que vocês crucificaram. Pedro falando para o povo. Então o que é que Pedro está afirmando? Eu sou santo. Pedro está dizendo, eu sou um santo homem de Deus. Tenho uma vida separada para o Evangelho. Mas aquele coxo só se levantou porque foi o Senhor que me usou. Deus glorificou o seu filho que vocês crucificaram. Seja santo, irmão. Fortaleça esse alicerce. A aliança não vai quebrar, não vai nem rachar, porque quando o alicerce é bem feito, nem rachadura apresenta. É ou não é verdade? É ou não é verdade, pessoal? Então pergunta para o irmão do seu lado: meu amado, você compreendeu? Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem bonito.